Episódio de hoje: Egito. Vamos numa viagem fascinante. O Egito Antigo é uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história. Vamos explorar alguns aspectos importantes dessa civilização. Localização e geografia. O Egito Antigo se desenvolveu no nordeste do continente africano, ao longo do rio Nilo. O Nilo era essencial para a sobrevivência dos egípcios, pois suas cheias anuais fertilizavam as terras ao redor, permitindo a prática da agricultura. 2 períodos históricos. A história do Egito Antigo é geralmente dividida em 3 períodos principais. Reino Antigo, de 2686 a 2181 a.C., conhecido como a Era das Pirâmides, devido à construção das grandes pirâmides de Gizé. Reino Médio, de 2055 a 1650 a.C., marcado por um renascimento cultural e artístico. Reino Novo, de 1550 a 1070 a.C., a era dos grandes faraós, como Tutancâmon, Ramsés II e Hatshepsut, e a expansão do Império Egípcio. 3. Sociedade e governo. Sociedade e governo. A sociedade egípcia era hierarquizada e teocrática, com o faraó no topo, considerado um deus na terra. Abaixo dele estavam os sacerdotes, nobres, escribas, artesãos, camponeses e escravos. A religião desempenhava um papel central na vida dos egípcios, que eram politeístas e acreditavam em uma vida após a morte. Cultura e conquistas. Os egípcios eram mestres em várias áreas, incluindo arquitetura. Construíram monumentos impressionantes, como as pirâmides e templos. Escrita. Desenvolveram os hieróglifos, um sistema de escrita complexo. Ciência e medicina. Possuíam conhecimentos avançados em medicina, astronomia e engenharia. Arte. Produziram obras de arte detalhadas e simbólicas, muitas vezes relacionadas à religião e à vida após a morte. Declínio. O Egito Antigo começou a declinar após o Reino Novo, enfrentando invasões de povos estrangeiros, como os assírios, persas, gregos e romanos. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande, conquistou o Egito, marcando o início do período helenístico. Posteriormente, o Egito se tornou uma província do Império Romano. O Egito é conhecido tanto por sua rica história cultural quanto por suas vastas regiões desérticas. Aqui estão alguns detalhes sobre o Egito e suas regiões desérticas. Geografia do Egito. O Egito está localizado no nordeste da África e é atravessado pelo rio Nilo, que é essencial para a vida e a agricultura no país. Grande parte do Egito é composta por desertos, principalmente o deserto do Saara, que se estende por toda a região ocidental do país. 2. Deserto Ocidental. Também conhecido como Deserto da Líbia, cobre cerca de 2/3 do território egípcio. É uma vasta extensão de dunas de areia, planícies rochosas e oásis isolados. Alguns dos oásis mais famosos incluem Siva, Barraria, Farafra e Dakla. Esses oásis são habitados há milênios e foram importantes centros de comércio e agricultura. 3. Deserto Oriental. Localizado entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho, o deserto oriental é caracterizado por montanhas áridas, vales profundos e áreas rochosas. Este deserto foi uma importante fonte de minerais, incluindo ouro e pedras preciosas, durante o período faraônico. A área também contém sítios arqueológicos e ruínas antigas. 4. Vale do Nilo. Embora não seja um deserto, o Vale do Nilo é uma faixa fértil que atravessa o país de norte a sul. É onde a maioria da população egípcia vive e pratica a agricultura. O rio Nilo desempenha um papel crucial na irrigação das terras agrícolas e no fornecimento de água potável. 5. Importância dos desertos. Os desertos do Egito desempenharam um papel significativo na história do país. Eles serviram como barreiras naturais contra invasões, rotas de comércio e fontes de recursos naturais. Além disso, os desertos abrigam uma biodiversidade única, incluindo plantas e animais adaptados a condições extremas. 6. Turismo e exploração. Hoje, os desertos do Egito são destinos turísticos populares. A Grande Areia Marinha, o deserto ocidental, oferece oportunidades para safaris de camelo e excursões de 4x4. O Oásis de Siva, com suas fontes termais e ruínas antigas, é um destino fascinante para os visitantes. José, filho de Jacó, encontrou uma série de desafios e oportunidades no Egito, que transformaram sua vida e a história de sua família. Aqui estão alguns dos principais eventos e descobertas de José no Egito: escravidão e prisão.
José foi vendido como escravo por seus irmãos e levado ao Egito. Lá, ele foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Apesar de ser um escravo, José ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como administrador de sua casa. No entanto, após ser falsamente acusado pela esposa de Potifar, José foi preso. 2. Interpretação de sonhos. Enquanto estava na prisão, José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Suas interpretações se mostraram corretas, e isso chamou a atenção do faraó. 3. Ascensão ao poder. O faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro lembrou-se de José e recomendou seus serviços ao faraó. José interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de abundância para enfrentar os anos de fome. 4. Reencontro com a família. Durante os anos de fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimentos. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. Após uma série de testes, José revelou sua identidade e perdoou seus irmãos. Ele convidou toda a sua família para se mudar para o Egito, onde viveram na terra de Gósen. 5. Providência divina. A história de José é um testemunho da providência divina. Apesar das adversidades, José manteve sua fé em Deus e foi recompensado com uma posição de grande poder e responsabilidade. Sua história demonstra como Deus pode transformar situações difíceis em bênçãos. A vida de José no Egito é uma jornada de fé, perseverança e redenção, cheia de lições valiosas que ressoam até os dias de hoje. 2. As dunas do deserto nas terras egípcias são algumas das paisagens mais impressionantes e misteriosas do mundo. O Egito é amplamente coberto pelo deserto do Saara, que inclui vastas extensões de dunas que se movem com o vento. Aqui estão alguns aspectos fascinantes dessas dunas. Deserto Ocidental. No deserto ocidental do Egito, também conhecido como deserto da Líbia, você pode encontrar incríveis dunas de areia. Essa região é famosa por suas vastas dunas que podem atingir alturas impressionantes. Grande Mar de Areia. No noroeste do Egito, perto da fronteira com a Líbia, está o Grande Mar de Areia, uma vasta extensão de dunas que se estende por cerca de 72 mil quilômetros quadrados. As dunas nesta área são altas e formam padrões ondulantes que parecem um mar de areia, daí o nome. Deserto Oriental. Ao leste do rio Nilo, entre o Nilo e o Mar Vermelho, encontra-se o Deserto Oriental. Embora este deserto seja mais rochoso e montanhoso, também possui áreas de dunas de areia, especialmente nas proximidades do Mar Vermelho. Biodiversidade. Apesar da aridez, as dunas do deserto abrigam uma variedade de vida adaptada às condições extremas. Plantas resistentes e animais como escorpiões, lagartos e algumas aves conseguem sobreviver nas dunas.